Ter cachorros e crianças convivendo em harmonia pode parecer fácil, mas não é. Tanto na adoção ou na aquisição de um novo filhote, cuidados devem ser tomados para a segurança de ambos. Há aproximadamente 3 anos, escrevi uma série de textos sobre como fazer crianças e cachorros conviverem em harmonia. Com o tempo, muita coisa mudou e resolvi reescrevê-los para vocês. Supervisão como mantra. Crianças com menos de 4 anos tendem a pensar os cachorros como meros brinquedos, sejam eles filhotes ou adultos. De forma ingênua, eles acabam machucando o animal, causando luxações e fraturas. Em consequência, os cães tendem a agir violentamente a fim de se defender dos maus tratos, ou seja, ao final, temos uma criança machucada pelo cachorro e vice-versa, algo que poderia ser evitado de forma simples com a supervisão dos pais responsáveis. O poder de uma relação. É comum ouvirmos por aí que cachorros fazem muito bem o desenvolvimento da criança, seja no âmbito intelectual ou no social. Essa relação é ainda mais forte quando o cão é introduzido desde pequeno no grupo familiar. Isso se deve porque os filhotes apresentam em sua fase de crescimento o que nós chamamos de período de socialização. É nesse estágio que o cãozinho estabelece suas relações sociais. Atente o que Alexandre Rossi diz, o Dr. Pet. Entre 2 e 3 meses de idade, as conexões neurais estão completas e o filhote está pronto para aprender as coisas do mundo. Imagine que, até essa idade, se estivesse em uma matilha, tudo que se aproximasse seria com consentimento dos mais velhos e não apresentaria perigo. Depois, o cachorrinho começa, para a própria sobrevivência, a ficar mais desconfiado e atento às suas investigações. Fecha aspas. Dessa forma, é imprescindível que traumas não aconteçam, porque o que acontece aqui estabelece um padrão geral que afetará quase tudo em sua vida. Então vimos que se a relação entre a criança e o filhote for harmônica desde o princípio, o conseguinte será muito mais fácil de manejar. O consentimento. As crianças devem sim ser consultadas sobre o novo integrante da família, já que posteriormente regras serão estabelecidas para o convívio em harmonia. Regras que o pequeno pode não querer acarretar. Além disso, os pais precisam ficar atentos a alguma modificação de comportamento após a chegada do novo integrante. Não é comum, mas alguns podem se sentir menos paparicados após a novidade. É necessário que haja um entendimento entre os pais e os filhos para estabelecer as regras. Elas não podem jamais ser impostas. Além disso, as responsabilidades não podem ser inteiramente do pequeno. Crianças que têm muitas obrigações sobre o cachorro tendem a ser mais relutantes e podem associar o cão como um fardo. Tenha em mente que a relação entre os dois deve ser exclusivamente de respeito e amizade. O poder da educação. A questão aqui não é se intrometer na educação familiar, mas é muito importante que ela saiba como agir em algumas situações que ocorrerão ou poderão ocorrer no convívio entre os dois. Os pais devem ensinar a fazer o carinho sem machucar, segurar e respeitar o cachorro, sempre de forma branda para que o filhote não seja responsabilizado por alguma bronca que por vezes poderá acontecer. Um conselho valioso é, a partir dos 9 anos, fazer os filhos participar dos passeios diários, banhos e recolhimento das fezes para que ele desenvolva o senso de responsabilidade e zelo. Esse exercício torna-se muito mais valioso para o entendimento dos valores acerca dos animais. Praticar exercícios de adestramento é outra maneira de envolvê-los de forma harmoniosa e ensinar o filhote a respeitar também a criança nos comandos de obediência. Lembre-se que o filhote tem menos energia em relação ao adulto e os pais têm de controlar o nível de estímulo das brincadeiras. O que deve ser ensinado? Não gritar perto do cão, não tratar o filhote como brinquedo, não agarrar nem apertar o cão, não deixar morder, mesmo que de brincadeira, de maneira alguma agredir o filhote e não deixar o cão pular em cima da criança. Os filhotes e as mordidas. A fase de socialização do cachorro é aquela que ele começa a explorar o seu território e brincar com seus irmãozinhos e também no nascimento dos dentes.
Essas brincadeiras são em forma de mordidas, montas, correrias e latidos. O filhote deve ser educado e sempre supervisionado para não machucar, uma vez que as brincadeiras podem ser um pouco bruscas. De outra forma, temos as crianças que se deixam morder, pois entendem que isso é normal. Faz parte da tarefa dos pais não deixar isso acontecer. Aconselhe seu filho a sempre ter o brinquedo na mão para que o cachorro canalize a força para o brinquedo ao invés das mãos ou pés. Expliquei isso melhor no texto Como fazer o cachorro parar de morder. Cachorros podem morder também como forma de autodefesa de certos apertos que uma criança desajeitada proporciona. Como já dito, é dever dos pais conscientizá-la que o filhote não é um brinquedo e que sente dor. Por mais, é aconselhável também o convívio supervisionado entre os dois.